Boa noite. Nós vamos falar agora sobre um tema que está passando de hora da gente falar muito nesse nosso país, que é a questão do empreendedorismo. O empreendedorismo a gente já fala muitas vezes como talvez a pessoa que perdeu o emprego e precisou se virar. Só que a gente vai falar de um empreendedorismo bem diferente, um empreendedorismo educacional. E mais, o fruto desse diálogo, dessa conversa, dessa experiência, já rendeu um livro, o empreendedorismo educacional, uma proposta aplicável. Bom, meu nome é Ferdinand, sou professor de empreendedorismo há 16 anos e professor de matemática há 26 anos. E o que eu proponho é que a gente converse sobre esse tema empreendedorismo na educação básica, seja ela educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e, por que não, a educação superior. Bom, para que falar de empreendedorismo, não é mesmo? O empreendedorismo, ele vai começar no passado, chega no presente, e a gente vai fazer uma abordagem, uma caminhada até o futuro. No passado, empreendedorismo foi derivada de empreitada. Então, basicamente, a pessoa pegava dinheiro, vou dizer público, né? Dinheiro do reino, e investia, e construía estradas, e construía cidades, e fazia grandes obras. Depois esse termo, o empreendedorismo, o empreendedor, foi herdado para as pessoas que eram donas de grandes empresas. Mais para frente um pouquinho, o empreendedorismo foi utilizado para o administrador de empresas e atualmente para aquela pessoa que está abrindo o seu próprio negócio. Pois bem, o empreendedorismo educacional já é um pouquinho diferente. O empreendedorismo educacional vai fazer com que o estudante, com que o jovem, torne-se protagonista. E como que a gente consegue isso? Bem, eu começo o primeiro capítulo do livro falando sobre a identidade empreendedora. Como assim identidade empreendedora? É o passado. É importante saber a história da humanidade? É importante saber a história de uma empresa, como ela começou? Mas é muito mais importante a gente saber a história do indivíduo. Quem sou eu? Então, logo no primeiro capítulo, o leitor é convidado a conhecer. Conhecer quem? O seu passado. O que é tão difícil hoje em dia? Hoje é muito complicado o diálogo. Como é que a gente promove um diálogo entre pessoas que deveriam ser tão próximas, como pai e filho, mãe e filho, sendo que a gente tem uma barreira tecnológica tão grande como o celular? Então, na escola, a gente, entre tantas coisas que a gente aprende o quê? A conviver. E essa convivência é levada a um diálogo, a esquecer um pouquinho do celular, para que a criança, o jovem, pergunte assim, pai, o que levou você a escolher a sua carreira? Pai, por que você mora nessa cidade hoje em dia? Mãe, o que você viu no papai? Papai, o que você viu na mamãe? Por que eu nasci? Eu fui um acidente? E essa conversa começa e ele precisa registrar. Então a primeira parte é essa visão de passado. Ou seja, o que
que levou, quais são os fatos que levaram ao indivíduo a chegar naquele momento, naquela posição. Conhecer verdadeiramente o passado através de história. Essa é a parte interessante. Por que história? Porque história a gente pode fantasiar, a história a gente pode aumentar um pouquinho, diminuir um pouquinho, esquecer um pouquinho. E principalmente, eu costumo dizer, né, que eu sou um pouquinho raiz, eu prefiro a leitura de um bom livro e a escrita em um bom caderno, porque a gente está treinando várias sensações. A gente não está só digitando e um corretor está simplesmente corrigindo o que a gente está escrevendo. A gente escreve, a gente precisa apagar, a gente precisa ler de novo, a gente precisa melhorar cada vez mais. Então é isso, é a consciência dos passos que levaram a criança até esse momento que ela se encontra na escola. Isso pode ser adaptável, desde a educação infantil até o ensino médio. Controlando o tempo um pouquinho, e aí a gente chega no nosso presente. Como assim o presente? Presente de empreendedorismo no 6º ano do ensino fundamental. Quais são as perspectivas que uma criança tem? O empreendedorismo para um jovem que está no 9º ano, aquelas angústias, aquelas expectativas, aquele primeiro beijo, aquela paixonite, aquela decisão, opa, eu vou mudar de fase, eu vou para o ensino médio, eu começo a pensar na minha carreira. E hoje a gente tem um novo ensino médio que faz com que aquele jovem, já no 1º ano, precise buscar suas primeiras decisões. E aí eu já começo a abordar o tema currículo. Poxa, currículo? Sim. O que eu já fiz? Eu já participei de alguma Olimpíada acadêmica? Eu já participei de algum trabalho voluntário? Eu já construí alguma coisa? O que eu estou fazendo que me faz diferente dos meus coleguinhas? Como eu posso registrar tudo isso? É essa a abordagem do currículo, não aquele currículo que a escola já oferece, mas aquela autonomia que o estudante começa a ter já no ensino fundamental, caminhando para o ensino médio. E ao trabalhar o empreendedorismo educacional, a gente começa a imaginar que a criança precisa de uma orientação. Uma orientação em que sentido? Uma educação para o consumo. Afinal de contas, desde muito cedo a gente é levado a consumir e muitas vezes a gente não reflete. Quantas vezes a gente não depara com uma criança e essa criança, você fala para essa criança, olha, papai não tem dinheiro agora, e a criança imediatamente, é só passar no banco. É só passar no banco, enfia o cartão de crédito e pega o dinheiro que você quiser. Como se fosse mágica, como se não tivesse um retorno. De onde que vem esse dinheiro? Então essa educação para o consumo vai orientar essa criança como consumidora, através de seus direitos. Poxa, será que eu tenho direito realmente àquele 1 centavo que o comércio coloca R$1,99, eu pago com aqueles meus R$2, e o que acontece com aquele 1 centavo que o caixa fala que não tem troco? Para onde vai esse dinheiro? De quem é essa responsabilidade? Através de uma leitura, lógico, adequada do Código de Defesa do Consumidor, a gente tem uma educação para o consumo, a gente orienta para que a criança, para que o jovem, para que o adolescente não seja manipulado pelas mídias. Aliás, é uma decisão que ela vai poder tomar.
Esse é o grande papel do empreendedorismo educacional. Transformar o adolescente, o jovem, a criança em protagonista da sua própria vida. Depois da educação para o consumo, quando eu vou ministrar essa aula, os alunos têm que ser um pouquinho maiorzinhos. A partir do 9º ano, ele já tem maturidade matemática o suficiente para a gente falar um pouquinho de educação tributária. Gente, se a vida é um jogo, eu gostaria muito de saber as regras. E quais são as regras para a gente viver em sociedade? Conhecer as leis, ser educado, mas a nossa sociedade gira em torno do dinheiro. O Estado, para que ele possa financiar o SUS, para que ele possa financiar uma universidade pública, gratuita e de qualidade, esse termo gratuito não fica muito claro. Se a gente precisa de dinheiro para as coisas, será que a gente consegue ter alguma coisa gratuita e de qualidade? A verdade não é gratuito. O maior financiador do Estado, de onde o Estado consegue a maior quantia em dinheiro, vem através da educação tributária, dos tributos. E o estudante precisa entender um pouquinho da relação tributo-sociedade. Poxa, será que os políticos realmente são uma autoridade, ou ele deveria apenas ser meu representante, ser a pessoa que eu confiei para administrar toda essa receita? Entender a diferença entre imposto, entre taxa, entre contribuição. Isso deve ser feito, todo cidadão brasileiro deveria ter acesso a essa educação. E a educação empreendedora, o empreendedorismo educacional, um dos 4 eixos estruturantes para o novo ensino médio, vai tratar disso. No livro, eu utilizo o Programa Nacional de Educação Fiscal da Receita Federal para orientar os estudantes. Ou seja, usando uma ferramenta educativa pública para orientar as pessoas e dessa forma a gente ter uma sociedade cada vez mais justa. E além da educação tributária, talvez um filão que muitas escolas oferecem é em relação à educação financeira. A gente precisa aprender a lidar com o dinheiro. A gente precisa entender que se a gente está trabalhando com o dinheiro de forma inteligente, o dinheiro não vai faltar. Ele não vai ser meu inimigo. Eu não tenho que ficar perguntando, ai meu Deus, o que acabou o meu dinheiro? Por que meu salário acabou antes do mês? Eu deveria me preocupar da seguinte forma: olha, no que eu vou investir o meu dinheiro? Aprender a ficar rico, e às vezes é o sonho de muita gente, mas aprender que, para que a gente tenha controle financeiro, eu tenho que aprender a gastar menos do que eu ganho, e também tenho que aprender a ganhar mais do que eu gasto. Como? Através de educação, aumentando o meu currículo, aumentando a minha capacidade de ganhar dinheiro. Outra coisa que a gente fala muito de educação financeira, voltando para o passado, quanto um jovem custa. Eu não estou falando quanto o jovem vale, porque vida humana não tem preço, tem valor. Mas quanto ele custa? Então, numa das primeiras aulas propostas para que o jovem tenha essa consciência, é envolvendo uma planilha financeira, em que ele contabiliza durante um ano qual é o valor, qual que é o preço que o seu pai investe. E com esse valor na mão,
fazer uma projeção de 24 anos, que é geralmente o tempo em que o jovem permanece na custódia dos pais. Com esse valor, com essa quantia, o jovem pode, quem sabe, abraçar o papai, abraçar a mamãe e falar: cara, eu sabia que amor não tem preço, mas tem muito valor, e geralmente esse valor passa da casa dos 3 dígitos. Bom, falei do passado, falei do presente, e o que é o empreendedorismo? Agora vamos falar em todas as suas facetas. O empreendedorismo na área da administração de empresas, o empreendedorismo na área de abrir o seu próprio negócio, o empreendedorismo em qualquer que seja a área, a gente tem um ponto em comum. Um ponto em comum que é que eu tenho que falar do Sebrae, né? Porque o Sebrae, em relação a plano de negócios, é o melhor modelo que existe. E numa consulta simples, você vai ter um norte para organizar a sua vida. Planejar. Esse é o ponto-chave para a educação empreendedora. Planejar sobre o meu passado até o momento em que eu estou hoje. Planejar a minha educação financeira. Planejar e encontrar o meu objetivo, aquele objetivo utópico, colocar aquele objetivo lá em cima, que todos os meus esforços vão fazer com que eu suba. Planejar para que eu tenha aquele objetivo lá no alto, mas que eu possa construir as minhas metas pequenas, minhas metas alcançáveis, aquelas metas que vão fazer com que eu suba degrau por degrau, me aproximando do meu objetivo. Aquele objetivo, aquele planejamento, que a cada vez que eu ter que tomar, que eu precisar tomar uma decisão, eu olho para o meu objetivo e falo: essa decisão vai me custar quanto? Esse custo vai me deixar mais próximo do meu objetivo ou vai me deixar mais afastado do meu objetivo? Planejamento. Essa é a chave e é o que eu acredito realmente que a gente tem que ensinar ao jovem desde muito cedo. E como ensinar planejamento de uma forma lúdica, de uma forma divertida? A palavra-chave é projeto. Mas não adianta a gente falar em projeto se a gente não entende o que é um processo. O que é o processo? O processo é a rotina. É o acordar cedo, é o escovar dente, é o pentear o cabelo. Às vezes não precisa pentear cabelo, mas a gente precisa realmente entender que processo é rotina, e aquela rotina ela é importante para a criança, para o jovem, para o adulto. Mas só de rotina ninguém sobrevive. E como que a gente, não vou falar, a gente desvia da rotina? A gente não vai desviar da rotina. O projeto, ele serve para que você ganhe um up, ganhe um fôlego, respire, fique feliz. O projeto é a promoção que a gente tem no mercado varejista. Aquela promoção do Dia dos Namorados que todo mundo fala: vou vender, vou ficar mais feliz, vou ficar mais apaixonado. Aí a gente cria aquela expectativa para o dia 12 e o dia 12 passou, mas fez com que você saísse um pouquinho só da sua rotina. Trabalhar com metodologia através de projetos não pode ser um processo. Não pode ser sempre projeto, porque senão vira uma rotina. Mas de vez em quando a gente trabalha com um projeto. E esse projeto pode ser o voluntariado. A gente tem que ensinar a criança, o jovem, o adolescente,
a doar um pouco do seu tempo, porque a gente não pode crescer sozinho. Se a gente cresce sozinho, o que acontece? A gente está cavando a nossa própria sepultura, a gente está cavando a nossa infelicidade. Então a gente tem planejamento, a gente tem a importância de processos, a rotina, lembra disso, o que é processo? Rotina. A importância de projetos. Qual que é a diferença básica entre processo e projeto? Projeto tem início e tem fim, determinado antes de começar. Tem muita gente que fala assim, meu projeto de vida. Eu tenho dó das pessoas que falam isso, porque se tem projeto de vida, essa pessoa está sabendo o dia que ela vai morrer. Isso não é bom não. O projeto, ele tem data para acabar, não esquece disso não. Mas para que tudo isso? A gente precisa ajudar as crianças a tomarem decisões, gente. Quantas pessoas indecisas nós não temos hoje em dia, não é verdade? Nossa, eu adoro uma frase do Alice no País das Maravilhas, quando o gato risonho, a Alice pergunta para o gato risonho, meu Deus, para onde que eu vou ir? Cheio de setas, cheio de caminhos. Aí o gato risonho pergunta, e para onde você quer ir, menina Alice? E ela fala, tanto faz. E aí o gato risonho fala, bom, para quem não sabe aonde ir, qualquer caminho serve. Para quem não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. Tomar decisões. Eu tenho que saber onde eu quero chegar. Como que eu vou chegar lá? Através de projetos para que eu alcance as minhas metas. E depois que eu chegar lá, aí você vai poder fazer o que você quiser da sua vida, porque você já vai ter se tornado um protagonista da sua vida. E esse é o objetivo do empreendedorismo educacional. Transformar o jovem, a criança, em protagonista. Tomada de decisões. Pessoal, meu nome é Ferdinando Tokarski Persen. Eu não apresentei no início. Sou mestre em matemática, professor de empreendedorismo há 16 anos. Professor de matemática já há 26 anos, uma época que eu já tive cabelo. Livro, Empreendedorismo Educacional, uma proposta aplicável, está na Amazon, tá? E está comigo também. Quem precisar adquirir, quem quiser adquirir, essa é a proposta. Coloquei no papel, literalmente, uma experiência de 16 anos, porque infelizmente as pessoas estavam querendo copiar, e não estava muito bacana, então eu falei, gente, copia do original e vão fazer bonito, porque educação, acredito muito, como foi Pitágoras dizia, a educação tem que ser compartilhada com todo mundo, a gente não pode guardar a educação só para a gente não, tá? E na rede social, no Instagram, Empreendedorismo Educacional, fala diretamente comigo, estou sempre à disposição. Se alguém tiver alguma pergunta, se alguém quiser alguma colocação, a hora é agora, tem? Nenhuma? Muito obrigado pela presença de todos. Tchau, tchau.